Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu sou o André. Eu vou acompanhar vocês na monitoria de Direito Constitucional. Eu sou aluno do sétimo semestre, vou começar a me apresentar. É, eu vou passar um pouco dos princípios básicos do, do direito constitucional para vocês acompanharem a aula de hoje. Embora na revisão eu vou repassar alguns princípios da Constituição, alguns objetivos constitucionais, tá? Mas como o assunto da aula de hoje é estado de defesa, eu vou falar um pouco qual que é a base na Constituição para a existência do estado de defesa. O estado de defesa em si, ele, ele se torna necessário para proteger o território, o povo, além de toda a estrutura pública do nosso país. Além disso, a soberania nacional vai estar constante em vários textos que englobam o sistema de crise. É, pode ser conhecido como estado de exceção ou sistema de crise, tá? Alguns dos tópicos da aula de hoje vai, serão os princípios fundamentais, a intervenção federal e o estado de defesa. Eu vou começar pela intervenção federal e eu vou trazer aqui nos slides já um questionamento para vocês. É, a intervenção federal e a intervenção militar, comumente, nos últimos 10 anos para cá, é confundida. Até são alguns casos que pedem X pessoa como interventor do país, mas não é o caso. A intervenção federal, em regra, vai ser utilizada para trazer ordem a um estado que eu digo aqui, o ente estado da federação, trazer ordem para ele, com alguns requisitos que tem dentro do artigo 34. A intervenção federal, como instituto, ela pode ser feita pelos seguintes motivos constantes no artigo 34, tá? Creio eu que é o Antônio que leciona para vocês constitucional. Ele sempre fala para a gente ficar atento à letra fria da lei. E eu acabei trazendo para vocês aqui na monitoria, mais ou menos o artigo para a gente dar uma dissecada e observar como que cada artigo tem um exemplo praticamente na vida prática. Porque no Brasil já teve alguns casos de intervenção federal. A mais conhecida e popular, que creio que alguns já tenham ouvido falar, foi a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2018, e, e foi uma intervenção federal no quesito de segurança do estado do Rio de Janeiro. Mas também tem outros exemplos de intervenção federal, como no em Roraima, quando teve a crise de refugiados da Venezuela, que foi utilizado um dos institutos que eu vou falar para vocês do artigo 34. O primeiro motivo de intervenção federal é, é para se manter a integridade nacional. Esse artigo ele quer dizer que, em caso de invasão estrangeira, como no segundo, como se tiver algum conflito dentro do país, que, que algum conflito que entre partes políticas que acabem atrapalhando o funcionamento do país, pode ser utilizada a intervenção federal. É, como eu falei, referi à invasão estrangeira, que é em caso de guerra. Esse garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação tem alguns exemplos, que são, é, se o Estado não quiser, se o Estado tiver alguma norma estadual que está sendo utilizada acima da lei federal, essa norma acaba
acaba podendo acontecer uma intervenção federal. Pode ser um dos motivos para se pedir intervenção federal. É, é importante ressaltar que na intervenção federal, se for, ela é pedida pelo presidente da República e, e se ela e ela é avaliada pelo Congresso Nacional. E se ela for declarada improcedente, o presidente ele pode acabar respondendo por crime de responsabilidade, tá? Alguma dúvida até aqui? Eu estou acompanhando vocês aqui no chat, tá? É, o tópico que eu passei para vocês sobre Roraima tá aqui nessa intervenção federal, tá? Foi uma dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos. Então, o estado de Roraima não fez o repasse do valor que eles deveriam repassar para a União durante 2 anos. E aí foi utilizado esse instituto dentro das finanças do estado de Roraima para ser pago essa dívida, tá? E aí como eu trouxe para vocês, são dois exemplos diferentes. Um foi dentro da segurança pública e o outro foi dentro do estado de finanças. É, a intervenção federal, ela também é utilizada na esfera estadual. Ela não só é utilizada de união para estado, mas também ela pode ser utilizada para estado, município. A intervenção federal pode ocorrer de união para o município? Não, não está previsto. A única exceção, além de intervenção federal para o estado, seria intervenção federal para um território. Atualmente, o Brasil não tem território. Território, como eu posso dizer, é um local que é onde tem tido algum tipo de alguma guerra e o Brasil recuperou um território fora e ainda não é um estado membro. Essa parte de terra é considerada um território. Mais para frente, constitucional, eu vou passar para vocês. Esse território tem até a própria regra específica, tem uma quantidade de cadeiras específicas no Congresso Nacional. Retomando, o Estado pode intervir no município, mas dentro dessa intervenção tem que ser seguida os mesmos ritos da intervenção federal. A intervenção dentro do Estado para o município pode ocorrer pelos mesmos motivos, mas não pode ser acrescentado nenhum outro motivo. Por exemplo, se o Estado de São Paulo queira intervir na cidade de Lorena e não tenha nenhum dispositivo dentro desses daqui para justificar. Nenhuma lei ordinária, nenhum aditivo na Constituição estadual poderia permitir que seja feita uma adição. Para ser decretado o estado de defesa, é necessário a iniciativa do presidente da República, tá? E ou requisição do Poder Judiciário. Como eu disse anteriormente, se uma lei não tiver sendo cumprida, ela pode ser um motivo de intervenção federal. Aí o Procurador-Geral da República ele pode estar solicitando, por meio do STF, um pedido para que essa norma seja concedida. É, o dispositivo utilizado para entrar a intervenção federal no ordenamento é o decreto. Esse decreto, ele precisa trazer consigo a amplitude, que seria o local onde vai ser aplicado, o local eu falo. A intervenção federal vai ser apenas no estado do Rio de Janeiro, a intervenção federal vai ser apenas no estado de Tocantins. Tem que trazer com ele o prazo para que seja feito toda essa intervenção
Diferente dos outros, que eu vou passar um pouco mais para frente, você é diferente do estado de defesa e do estado de sítio, não tem um limite, tá? Para ser determinado a duração da intervenção federal. E o presidente, ele nomeia uma pessoa para ser o interventor. Essa pessoa fica a critério do presidente, tá? Só que tem uma ressalva. A intervenção, ela pode ser feita no poder executivo e no poder legislativo. Se, exe- Se for no executivo ou no legislativo, o legislativo vai na esfera estadual, vai tirar a Assembleia Legislativa, vai tirar o governador do poder executivo. Se for de estado para município, vai tirar o prefeito e vai tirar a Câmara de Vereadores. Mas dentro do decreto, pode ser escolhido, tá? Não tem uma determinação que tem que ser os dois, pode tirar qualquer um dos dois dentro do decreto. O controle político da intervenção federal é feito pelo Congresso Nacional, tá? São 24 horas que eles precisam para responder, que eles têm para responder. Caso não seja decretado num dia que não tenha expediente na Câmara, não tenha sessão no plenário, é necessário que se convoque em 24 horas todos os deputados para fazer a votação do projeto. Aí encerrou a intervenção federal. O que acontece com as pessoas que estavam presentes no cargo? É, elas voltam ao normalmente, se estiver dentro do seu mandato, tá? Mas tem transtornos maiores. E, e nesse caso, depois todos os, vai ser julgado se teve crime de responsabilidade dentro da intervenção federal, entre outros. Eu vou passar para vocês agora o estado de defesa. O estado de defesa, ele é um pouco mais específico do que o estado de sítio. O estado de defesa, ele e o estado de sítio, eles são bem parecidos, tá? O que ele vai restringir, dependendo do caso, mas a maior diferença do estado de defesa para o estado de sítio é que o estado de defesa ele vai ser determinado por região. Além do estado de defesa, poder se transformar em estado de sítio. Aí seria por conta do prazo, porque o prazo do estado de defesa são de 30 dias, prorrogáveis por 30 dias. Se a situação não for controlada pelo poder, pode ser transformado em estado de sítio. Geralmente, o estado de defesa no Brasil é declarado para grandes calamidades da natureza. Por exemplo, deslizamento, lugar específico, entre outras coisas, tá? Mas aqui eu trouxe a lei para vocês, tá? Para a gente dar uma lida, dar uma olhada. Porque constitucional tem a doutrina, é importante a doutrina, é importante a aula, é muito importante, é muito importante vocês é, prestar atenção na aula, fazer questões, mas não tem como fugir da letra fria da lei, porque é basicamente decorar e saber as exceções. Aqui no estado de defesa tem algumas restrições, tá? Mas antes eu vou passar os motivos para vocês. O presidente da República pode, a ouvidos do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Nessa parte, fica claro que é o presidente que declara e ele tem que ouvir necessariamente o Conselho da República e o Conselho de Defesa. Se o os dois vão estabelecer dois pareceres, pode ser procedente ou improcedente, mas
não vai fazer diferença no que o presidente da República vai definir, tá? É só um órgão consultivo, não vai vetar nada, não vai tirar nenhum poder do presidente. Aí, para decretar ao estado de defesa para preservar prontamente e se estabelecer em locais restritos e determinados, como eu falei, a localidade, tá? E não necessariamente precisa ser um estado membro, tá? Pode ser declarado um estado de defesa, por exemplo, uma costa, uma costa do litoral, certo lugar, dentro de um vale, por exemplo, Vale do Paraíba, mas fique no mesmo local, no mesmo estado, pode ser declarado aquela totalidade daquela área. Por exemplo, a Zona da Mata, ela vai abrigar Bahia e Minas Gerais, uma parte dela. Se for necessário o estado de defesa para aquela região, não necessariamente, não necessariamente vai ser vetado. Pode abranger dois estados sem problema nenhum, tá? Para restabelecer locais restritos determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçados por greve, iminente estabilidade institucional ou atingidos por calamidades de grandes proporções da natureza. É, eu acabei não entrando no mérito para vocês de que a intervenção federal e o estado de defesa pode ser utilizado sobre estados revoltos. Aqui no Brasil, há muito tempo atrás, teve a saída da Cisplatina dentro do nosso país, que é atualmente o Uruguai. Caso aconteça isso, pode-se utilizar um desses institutos, tá? Seria nomeado uma pessoa para ficar responsável pelaquela área e dissolvia totalmente essas pessoas rebeldes, tá? Aí, como eu falei, que é o mais comum, atingidos por calamidades de grandes proporções da natureza. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração e especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos da lei as medidas coercitivas a vigorarem, sendo as seguintes. Então, não é necessário que um estado de defesa tenha esses requisitos, tá? Ainda mais se tratando de calamidade pública, né? Não seria necessário você proibir o direito de reunião, proibir sigilo de correspondência, comunicação telegráfica ou telefônica. Não teria essa necessidade, tá? Como que funciona o controle político disso? O presidente ele não pode, deu vontade hoje, no dia 25 de março, tirar e acho que eu vou fazer um estado de defesa. Não é assim que funciona. Como o poder legislativo é o guardião da Constituição, o entidade constitucional ele vai ter um papel praticamente de aprovar todos esses estados de exceções. Seria necessário que o Congresso Nacional atendesse por maioria absoluta a votação para que seja aprovado e entre em vigor o estado de defesa. Então é necessário a aprovação do Congresso Nacional para efetivar o estado de defesa. Eu entrei São três controles sempre, tá, gente? Controle político, controle concomitante e o sucessivo. Eu falei sobre o controle político com vocês, que é a pessoa que vai acabar que vai acabar instituindo e quem que comanda o, con- o quem que comanda dentro do período que vai acontecer. Vai ser definido pelo Congresso Nacional uma mesa responsável para atribuir atribuir e acompanhar todos os atos feitos dentro do estado de defesa para ver se não está acontecendo nenhum abuso, sem ter nenhuma regra que foi estabelecida dentro do estado de defesa, tá? Acabou o estado de defesa. Aí entra em parte o controle sucessivo, que
O presidente ele tem que trazer um relatório para o Congresso Nacional sobre todas as medidas que foram utilizadas dentro do estado de defesa. E dentro desse relatório vai ser avaliado se teve algum crime de responsabilidade pelo presidente da República. Ele vai ter que explicar e justificar todos os atos feitos, tá? Durante aquele período. E ele pode ser responsabilizado sem nenhum problema, tá? O controle, aí como que fica a questão do controle jurisdicional? Quem que vai atribuir? O país fica sem lei? Não, o país ele ainda continua, o país não, a localidade que for atribuir o estado de defesa ainda vai conter o controle jurisdicional. O judiciário continua funcionando normalmente e o judiciário ele também vai avaliar se houve excedente, tá? Dentro do estado de defesa. O estado de defesa, o estado de sítio, ele, ele basicamente é a mesma coisa do estado de defesa, tá? Ele, só que o que que pode acontecer dentro do estado de sítio? Ele, o estado de defesa pode se transformar em estado de sítio. Como? De- Passou os 60 dias combinados, tá? Que são os 30 dias do primeiro período, mais os 30 dias do período adicional. Esse, esse controle poderia se tornar estado de sítio, porque não foi resolvido, não foi solucionado o problema daquela determinada região, tá? Eu imagino que no Brasil até hoje não foi declarado estado de sítio, tá? Teve ano passado, em algum momento, teve alguns comentários que determinado candidato iria realizar um estado de sítio no Brasil, mas eu acho que não foi confirmado, que nada disso. Mas creio eu que o estado de sítio só seria necessário em estado de guerra, tá? Em alguma guerra, alguma invasão estrangeira, para repelir justamente o repelir esse tipo aqui de restrição, tá? A, a reunião, tá? Ela ainda ela é entendida como duas pessoas no mesmo local, tá? Fechado dentro de uma associação. Isso seria proibido dentro da sociedade, tá? Porque entende-se que poderia ser uma reunião que estaria contra o Estado de Direito, tá? O sigilo de correspondência segue a mesma lógica de guerra, tá? Se for necessário eu abrir uma carta sua da segurança nacional, em momento nenhum se hesitaria, tá? Então, seria normal no estado de defesa ou dentro do estado de sítio uma possível violação à privacidade, porque entende-se que a sua privacidade, ela não se sobrepõe sobre a integridade nacional. O sigilo de comunicação telegráfica e telefone também. Aqui, ainda, na nossa Constituição, não tem determinado ainda mensagem de texto, porque ela é de 88, por mais que ela seja a Constituição que mais tenha durado no Estado brasileiro, ela ainda não indica isso, mas com certeza por assimilação também teria isso, tá? Estado de sítio. Como eu disse para vocês, é o presidente da República que declara. Ele também tem que ouvir os dois conselhos, tá? Vai apenas órgão consultivo. O Congresso Nacional, ele, ele pede autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fato que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Foi como eu disse para vocês. Ah, passou o prazo. Não deu certo o que o estado de defesa se propõe. Então a gente vai usar um remédio um pouco mais forte,
não vou usar o termo remédio, vou usar um estado de exceção um pouco mais forte, que seria o estado de sítio. Além de a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, que foi o caso que eu falei para vocês de invasão estrangeira. O artigo estado de defesa, ele se encontra no artigo 37. A duração do estado de sítio ela não tem prazo mínimo, tá? Então ela pode ser feita durante tempos não necessários, tá? 2 dias até 2, 3 anos. Eu penso que o estado pode acabar morrendo. Entende? É parte do ser necessário, tá? Esse estado de sítio pode ser utilizado em testes, tá? Pode ser utilizado em testes para financiar a guerra, tá? André, não tá saindo um som? Não tá saindo som? Vocês estão sem som? Agora saiu, valeu. Eu achei que Saiu? tava atrasado o meu, desculpa. Tá. Não, é que eu tive que trocar. O meu fone Bluetooth descarregou. Aí eu troquei, tava trocando aqui. Vocês estão com a tela do. Vocês estão com qual tela minha? Do PowerPoint? Sim, tá certinho o Isso? PowerPoint. Tá. Eu vou passar para da Constituição aqui. Aumenta um Para pouquinho, fazendo favor, a letra, tá bem pequenininha. tá bem pequena. Eu vou passar para da Constituição, que eu vou passar alguns requisitos que eu não coloquei no slide. Depois eu vou Ah, passar beleza. vou passar o slide para vocês. Vou passar um caderno também que eu tenho, que Tá, é obrigada, viu? como o Antônio Sávio usa nas aulas dele, tá? Muito obrigada, André.
Vocês estão com a Constituição aí? Estão conseguindo ver? Aqui o artigo 137, o Antônio costuma cobrar... Tá aparecendo nada, não. Não? Não tá aparecendo? Não. Peraí. Tá aparecendo agora? Foi. Agora apareceu. Tá. Eu vou passar para vocês o estado de sítio mais detalhado, porque geralmente é o que o Antônio cobra. Na prova ano passado foi o que ele mais cobrou. Tá? Estado, o decreto, tá? Que eu parei aqui sobre a duração do estado de sítio. Tá? As normas necessárias para sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas e depois do publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Aqui, queria isso daqui. No artigo 139 traz um pouco do que pode ser feito, tá? Quais são os direitos suspensos, tá? A gente tem todos os direitos garantidos pela Constituição, mas em caso de estado de sítio, eles acabam sendo suspensos, tá? Que é a obrigação de permanência em localidade determinada, que consiste em na pandemia foi mais ou menos isso, né? A gente tinha que ficar dentro da nossa casa, e tudo, mas ainda assim podia transitar no estado de defesa, no estado de sítio, no estado de defesa, se for decretado, você tem que obedecer. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações e à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma de lei. É, Na história do país, tem alguns casos de algo parecido com o que foi o estado de sítio, mas todos os dois exemplos que eu vou trazer para vocês, seriam casos de regimes, como posso dizer? Um é o regime militar, tá, em 64, e o Estado Novo do Getúlio Vargas, aonde era suspenso e dentro desses dois era como se tivesse uma ameaça dentro do nosso país e a gente estava combatendo ela. E se for utilizado de maneira errada, o estado de sítio pode se tornar uma ditadura, tá? Porque são suspensos
vários direitos de liberdade. Por exemplo, a imprensa num estado de sítio, ela não poderia publicar uma matéria que fosse contra o estado de sítio, porque poderia estar incitando a população contra o seu estado, tá? Como eu disse para vocês, a suspensão de liberdade de reunião, a busca e apreensão, se for necessário, sabe? Sim, sim. Hoje precisaria de um mandato para buscar alguma coisa na sua casa hoje, dentro do estado de sítio, não. Tá? Se for necessário, se for pela integridade nacional, não seria necessário. Além da requisição de bens, foi o que eu falei para vocês. Ah, eu tenho um carro. Ah, legal, dentro do estado de sítio, se for necessário o seu carro para que seja mantida a soberania e a integridade nacional, ele vai ser utilizado, tá? Os bens, praticamente tudo que está dentro do território da União fica disposto para a União. As disposições gerais, tá? A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará uma comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Aqui é o poder concomitante, tá? Que são aquelas 5 pessoas que vai acompanhar o que está acontecendo dentro do estado de sítio para que não se torne uma ditadura. A importância desses 3 estados de exceção é que a, a Constituição, ela mesma se protege. Ela não pode ser uma Constituição que seja fraca, ela mesma não se protege. Então, ela traz esses dispositivos para proteger os objetivos e princípios dela. Acabou o estado de sítio. Vai ser avaliado, assim como no estado de defesa, mas no estado de sítio, por ter tantos garantias e princípios individuais suspensos, tem que ser um pouco mais rigoroso esse controle, tá? O controle sucessivo. Eu disse para vocês, tá? Logo que cesse o estado de defesa, é aplicado em sua vigência e serão relatados pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificando das providências adotadas com relação nominal aos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Eu vou, eu vou abrir para vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Se quiser deixar alguma aqui no chat, eu estou acompanhando junto com vocês. Não sei se eu falei muito rápido, se tem alguma dúvida. Não, tranquilo, André. Tá tudo certo? Eu vou só passar por cima, mais ou menos, de novo, aqui para encerrar, tá? A intervenção federal ela é feita para basicamente controlar um estado que não esteja dentro do conforme, tá? Que a Constituição planeja. O estado de defesa, basicamente, ele é feito dentro de uma localidade para que seja atribuído poderes ali, tá? Para que seja resolvida aquela solução. E tem a possibilidade do estado de defesa, pela aquela situação não ter sido controlada, se tornar estado de sítio, após o prazo de 60 dias. A iniciativa desses 3 é feita pelo presidente da República, tirando a exceção que pode ser um
a intervenção federal pode ser proposta pelo Procurador-Geral da República por meio de ADIM, proposta no STF, e o STF que vai julgar procedente ou improcedente, tá? Se for julgada procedente, ela continua o caminho dela e vai acabar com aquela situação, e se for improcedente, ela cai por ali mesmo. O presidente não pode tocar uma ADIM que foi improcedente pelo STF, porque ali foi estabelecido o controle jurídico, tá? Aí o estado de defesa, ele tem o seu controle político, que são as 24 horas para o Congresso Nacional acabar instituindo. Tem o prazo, que são de 30 dias prorrogáveis por 30 dias. Tem o controle concomitante, que é aquela mesa de 5 pessoas, definido pelo Congresso Nacional, que vai acompanhar o processo. E o controle sucessivo, que é feito pelo próprio Congresso Nacional e também pelo STF, para avaliar se teve crime de responsabilidade dentro daquele período. E o estado de sítio, ele por regra ser um pouco mais restrito que o estado de defesa, porque o estado de defesa você pode escolher e atribuir quais são as restrições que você vai admitir. E além do estado de sítio abranger todo o país, tá? Sempre quando se tratar de estado de sítio, ele não vai deixar nenhuma parte do território brasileiro de fora. E ter o tempo indeterminado. Eu vou deixar para vocês o caderno no grupo, tá? Sobre a aula de hoje. E vou deixar algumas questões também de como isso caiu no exame da ordem. Tudo certo, gente? Sim, muito obrigada. Muito bom. Obrigado, gente. É minha primeira aula, tô um pouco nervoso, acho que deu para perceber. Mas foi muito bom vocês me acompanhando aqui. Obrigado. Imagina, foi claro e objetivo. Muito obrigada a você. André, obrigada, viu? Ótima aula, Ah, perfeito. obrigado, gente.